Há um assunto que deve sempre estar em evidência na igreja, que é o assunto relacionado à salvação. A salvação a doutrina da salvação é a doutrina mais abrangente do Novo Testamento, porque ela engloba todos os aspectos da ação de Deus em nossa vida. Tudo começa com a salvação. Por isso este assunto deve ser sempre recordado e falado. Não podemos nos esquecer disso. E hoje nós vamos para Hebreus capítulo 2. Já preguei sobre esse texto aqui na igreja, mas quero trazê-lo de uma perspectiva diferente daquela que eu preguei. Vocês sabem que o autor de Hebreus, ele tem como meta, ele trabalha com um propósito ao escrever o seu livro. O seu propósito gira em torno da superioridade de Cristo, da grandeza de Cristo. O seu trabalho é mostrar que Cristo é superior a tudo mais, não é? O trabalho dele é mostrar que o sacerdócio de Jesus é superior ao sacerdócio arônico. O seu sacrifício é superior do que todos os sacrifícios previstos na lei. Jesus é maior do que os anjos, porque Jesus é Deus. Então, trabalhando na supremacia de Cristo, na superioridade de Cristo, na grandeza de Cristo, ele também vai ressaltar um fato, que a salvação que está centrada em Cristo, ela é a grande salvação. E então, hoje, eu quero dar um assunto para vocês: o perigo de negligenciar a salvação providenciada por Deus através de Cristo. O escritor de Hebreus, então, mostrando a superioridade de Cristo, ele vai mostrar que esta visão da grandeza de Cristo coloca sobre nós uma carga muito grande. É a carga ligada a uma preocupação, a uma busca permanente de crescimento nesta área. A salvação que temos em Cristo, ela é grandiosa. Não há outra salvação senão esta. Não há outro caminho de salvação senão Cristo. Por isso, Cristo é superior a tudo e a todos. Então, irmãos, nós vamos trabalhar neste assunto. Abram as suas Bíblias no capítulo 2 de Hebreus. Todo mundo abra, por favor, todos que têm Bíblia. Agora não haja conversa mais, vamos nos centralizar neste assunto nesta noite. Todos acharam? Hebreus 2, de 1 a 4. Diz assim o escritor de Hebreus: por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão e desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuição do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Amém e amém. Então, queridos, façamos algumas reflexões sobre essas verdades bíblicas. Nesse capítulo,
o escritor faz uma aplicação da doutrina explanada no capítulo anterior, no capítulo 1, concernente à excelência da pessoa de Cristo. No capítulo 1, ele trabalha com Cristo e com os anjos. E ele vai mostrar que Cristo é superior a todos os anjos. E que nenhum anjo teve o privilégio que Cristo tem. Cristo, diz ele, foi constituído filho. Ele herdou um nome mais excelente do que todos os nomes. Não há um nome tão excelente quanto o nome de Jesus, porque ele é o Salvador. Ele engloba em si todas as excelências. Cristo é excelente na sua pessoa, tanto na forma de exortação quanto de argumentação. Ele vai mostrar que Cristo é tudo em todos. Ele é maior que todos. E também desenvolve ainda mais a preeminência de Cristo sobre os anjos, nos versos 5 e 9. E prossegue e remove o escândalo da cruz. Ele vai mostrar a grandeza de Cristo exatamente porque ele assume aquela cruz. E aquela cruz é onde o pecado é julgado, é onde Satanás é vencido. Então a cruz é o centro do universo, porque nela nós vamos encontrar as soluções de Deus para o nosso pecado. Então ele remove o escândalo da cruz. Verso 10 e 3 do capítulo 2. Vamos ver o que ele diz aí. Nos versos 10 a 13. Porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio do sofrimento o autor da salvação deles. Pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhes chamar irmãos, dizendo: aos meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Outra vez eu porei nele a minha confiança, e ainda, eis aqui estou eu e os filhos que Deus me deu. Agora ele fala que na cruz ele gera filhos, e isso é importante. Afirma também a encarnação de Cristo e o fato de ele não ter assumido a natureza dos anjos, mas a descendência de Abraão, e aponta a razão de ele ter feito isso. Verso 14 a 18, ele diz assim: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois ele, evidentemente, não socorre a anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Ele se encarna por causa da descendência de Abraão. Nele as promessas de Abraão são cumpridas. Ele é filho de Abraão. E ele se tornou carne para isto, para cumprir uma promessa feita por Deus a Abraão, de que nele seriam benditas todas as famílias da terra. E de que forma as famílias da terra podem ser benditas, senão através do bendito nome do Salvador? Amém, irmãos? Então, a nossa salvação é algo que deve estar no centro das nossas preocupações. Alguns crentes não valorizam o fato da sua salvação. Eu sou salvo, e aí? Nada mais. A salvação é um assunto muito sério. Por quê? Porque a salvação foi um plano de Deus traçado desde a eternidade. Houve um ponto na eternidade, um momento em que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito pararam
para resolver o assunto relacionado ao homem, à criação do homem. Por quê? Porque a criação do homem traria implicações muito sérias para a Trindade. E por quê? Porque Deus sabia que com a criação do homem surgiria um momento na história em que o seu filho teria que entrar na história, teria que interferir na história para resolver o dilema do homem. Criado por quê? Pelo pecado. Então, alguns acham que Deus foi pego de surpresa com o pecado. Não. Deus preparou a solução do problema do pecado muito antes da criação do mundo. Houve um momento na história em que as três pessoas da Trindade se reuniram para decidir a respeito do que fazer no futuro. E a Catherine, como? Kuhlman. A Catherine Kuhlman, ela tem uma palavra muito interessante. Ela disse que neste momento que a Trindade para avaliar as consequências da criação do homem, geradas até mesmo pelo pecado, Deus disse: olha, há um problema. Nós vamos criar o homem, mas tem que haver um redentor para o homem, porque o pecado vai entrar na experiência. E aí Deus Filho disse, isso é a Catherine que diz, Deus Filho diz: Pai, se o Espírito for comigo, eu vou redimir o homem. Então, a nossa redenção é o assunto do coração de Deus, gente. Nós não podemos tratar a salvação ao léu da nossa vontade. Esse é o assunto que deve ser o centro da nossa preocupação como filhos de Deus. Porque a salvação envolve toda a nossa vida. Desde a nossa... desde que nos convertemos, abandonamos o pecado, desde a vitória de Cristo sobre o nosso pecado, desde que nos tornamos crentes para frente, toda a nossa vida está envolvida nesse plano de salvação. Tudo tem a ver com a salvação. Para que nós somos salvos? Hein, gente? Primeiro, deixa eu fazer as perguntas certas. Primeiro, de que nós somos salvos? Hein? De que somos salvos? Do pecado, do seu poder e do domínio de Satanás. Esta é a primeira pergunta. E a resposta é essa. Segunda pergunta: para que somos salvos? Esta é a segunda pergunta. Para que salvos? Se nós não entendermos a salvação e o seu propósito, então nós vamos ficar sempre numa situação de salvos periclitante. Nós nunca nos aprofundaremos na realidade ou nas implicações da nossa vida com Deus. Nós somos salvos para quê? Fomos criados para quê? Para a glória de Deus. E somos salvos para quê? Para a glória de Deus. Para que a glória de Deus se manifeste através de nós. Ninguém aqui é salvo para nada. Só para ir para o céu cantar glória, glória, aleluia, vencido tem Jesus. Não, não é para isso. Deus tem um propósito na sua redenção. Ele quer continuar o propósito inicial. Ele nos criou a sua imagem e semelhança para sermos para o louvor da sua glória. E somos para o louvor da sua glória na medida que nós aceitamos todas as implicações da salvação na nossa vida. Marquinhos, você não foi salvo para ir para o céu, só. Você não foi salvo só para ser santo, um santo homem de Deus. Mas você foi salvo para viver para a glória de Deus. Quando nós entendermos isso, irmãos, a nossa vidinha vai parar de ser vidinha para ser vida, de verdade.
vida de profundo relacionamento com Deus. A salvação é para isso, para criar para nós uma nova vida e uma nova oportunidade de nos relacionarmos com Deus. Na salvação, Deus abre o caminho para que nós cheguemos à plenitude de relacionamentos, à vida de plenitude. E esta vida acontece na medida que nós vamos nos atendo aos propósitos da nossa salvação. Quando nós paramos apenas no conceito de irmos para o céu, ficamos numa vidinha muito reles, sem sentido, sem vitória, sem grandeza. E isto o crente deve avaliar. Sabem, irmãos, até fiquei muito lisonjeado porque alguém falou que deixou a manancial porque a manancial só cuida de estudo da Bíblia. É claro que a manancial só cuida disso. Este é o cuidado da manancial. O alvo, o meu alvo, e creio que esse é o alvo do pastor Valdemir, o alvo dos líderes desta igreja, é que nós cheguemos à plenitude do conhecimento da palavra, gente. Até que nós nos tornemos tudo aquilo que Deus quer que nós sejamos. Tudo aquilo que Deus tem planejado para que sejamos. Saiamos desta vida cristã pobre. Não é? Tem crentes aí cantando, eu sou pobre, 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 de maré, maré desci. E continua pobre, porque não desperta para a grandeza que há em nossa salvação. A salvação é assunto que deveria nos inquietar, nos despertar para uma profunda consideração de cada implicação dela. Somos salvos para a glória de Deus. Nós somos trabalhados por Deus para repetirmos a vida do seu Filho aqui na terra. É o plano dele. Mas só vamos repetir a vida de Jesus. E só vamos nos tornar sal da terra e luz do mundo quando entendermos em plenitude esta questão da nossa salvação. Aí vem o escritor de Hebreus e diz: por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se apeguem às verdades bíblicas. Ele está falando do primeiro capítulo apenas. Se apegue ao fato de Jesus ser maior do que os anjos, de Jesus ser o Filho de Deus, de Jesus ter vindo, de Jesus ter tomado a forma dos filhos de Abraão para constituir uma geração nobre, uma geração conquistadora na terra. É para isso que nós somos salvos, gente. Não é para viver uma vida de pobreza, não, é para vivermos uma vida de grandeza. E a grandeza de um homem não consiste naquilo que ele tem, mas naquilo que ele é. Naquilo em que ele se torna dia a dia. Sabem, irmãos, nós precisamos ter uma visão de águia. É interessante, o crente na Bíblia não é comparado à galinha, ele é comparado a quê? A águia. Porque a águia, ela voa grandes alturas, ela descortina tudo de uma forma diferente. A galinha vai para a panela. E o pior é que tem muito crente na panela, vivendo uma vida apainelada, de panela, sendo cozido pelo inferno. Diga assim: fora, Senhor. Não quero panela. Aliás, panela só da minha esposa, quando ela faz comida boa. Fora disso, não vale nada. Então, queridos, nós fomos chamados, segundo o escritor de Hebreus, para estarmos firmes em verdades tremendas. Vocês já pensaram o que é se tornar filho de Deus, ser salvo e se tornar filho de Deus? Sou filho de Deus. Quando sou filho de Deus, eu estou declarando uma coisa: tudo que Deus tem, eu tenho.
pelo menos devo ter. Pelo menos a nossa chamada implica em repetirmos a vida de Jesus aqui na terra. Agora, uma coisa: salvos para repetir a vida de Jesus, é possível? É factível? Será que podemos chegar lá? Mas com a salvação vieram também todos os recursos para vivermos a grandeza da nossa salvação. O homem salvo, o que acontece com ele? O que ele tem de especial? Não é só que ele é nova criatura, mas ele tem algo mais especial ainda. O que é? O que você tem de especial? Oh, benditos assembleianos! Assembleiano cresce com uma certeza: eu tenho Espírito, eu sou batizado com Espírito. Eu tenho plenitude. Essa é a certeza que ele tem. Eu falo até em línguas. Eu falo. Eu sei que você é linguarudo. Então, gente, esta é uma verdade que deveria ser nossa verdade. Não somente somos salvos, temos garantia, mas temos o Espírito habitando em nós e nos equipando para realizar toda a grande obra que Deus tem para nós. E não existe algo tão grandioso do que você dividir aquilo que você tem em termos de salvação. Comece a atuar para você ver. Comece a se preocupar. Abra o seu coração. Busca relacionamentos significativos com as pessoas. E você vai descobrir que você tem muita coisa para dar para elas. E isto vai enobrecendo você. E isto vai criando um novo lugar para você na vida e no contexto da salvação. Então, irmãos, ele diz que nós devemos apegar-nos com firmeza às verdades ouvidas para que jamais nos desviemos delas. De vez em quando, outro dia veio um crente aqui conversar comigo. Ele era de outra igreja. Ele chegou para mim e disse: pastor, eu vim aqui porque eu estou vivendo um grande dilema na minha vida. Eu disse: qual o dilema? É porque, pastor, eu acho que eu perdi a salvação. Porque eu blasfemei contra o Espírito Santo. Ele disse: seu caso é sério. Eu, se fosse você, se enforcaria. Ele disse: não, pastor. Não quer enforcar? Então saia dessa. Por que você acha que pecou contra o Espírito Santo? Que blasfemou contra ele? Aí me disse: é porque, pastor, eu era membro da igreja, mas desviei. Peguei um desvio e não consigo voltar. Eu digo: bem, deixa eu dizer, você pecou contra a sua igreja. Também você pecou em abandonar os caminhos do Senhor, mas você não chegou à blasfêmia ainda não. Se é isso, não. Não, pastor, não. E o que eu tenho que fazer? Eu digo: uma coisa. Renova a sua vida com Deus. Como é que eu vou fazer? Aí eu expliquei para ele. Eu digo: mas isso implica mais. Vá procurar o seu pastor. Não, eu quero ficar aqui. Eu digo: não, senhor, você não vai ficar aqui. Aqui não é o seu lugar. O que eu faço? Procura o seu pastor. Converse com ele. Peça-lhe ajuda. Chega com ele, diz que você quer voltar para o seio da igreja e que você está arrependido. Chama o seu pastor para orar com você e recomeça a sua vida. Daqui 3 meses você volta aqui.
Passou o tempo, depois de 3 meses ele chegou aqui um dia. Pastor, por que o senhor não me quis aqui? Eu digo, porque o seu perfil de crente não é para essa igreja. Mas como assim, pastor? Eu digo, por que você veio aqui? É porque me disseram que o senhor é um homem de Deus. E você acha que eu, como homem de Deus, eu iria usar essa situação para te trazer para a minha igreja? Não. Você não vai dar certo aqui. O seu perfil de crente só vai chegar lá na sua igreja. Por sinal, eu gosto muito do seu pastor. Volta, fala com ele. Sabe, pastor, quando eu cheguei lá, eu confessei para ele que eu tinha conversado com o senhor. E ele disse, você conversou com o pastor Vilaça? O que ele disse? Pastor, ele me disse isso. Então tá bom. O pastor dele o ajudou, ele se integrou. Achou a salvação outra vez? Não. Ele se reintegrou. Ele descobriu o propósito. É isso, gente. Não adianta a gente ficar na tentativa de consertar vida de salvo, quando ela se destrambelha, ficar naquela, faça um voto hoje. Vou fazer um voto de 3 dias de jejum. Não, você precisa mais do que isso, você precisa de ajuda real. Você precisa de orientação. Você precisa de irmãos bons, fiéis, que o ajudem, que o traga para o caminho, que ore com você, que rearticule a sua vida no reino. Não tente sozinho. Você já foi vítima de Satanás. Não fique só. Se você está improdutivo na igreja, não é este o plano de Deus para você. O plano de Deus é que você seja produtivo, é que você participe da vida do reino. Você é súdito do reino, e todo bom súdito participa do reino. Você tem que escapar das prisões, das cadeias do inferno. Você tem que escapar das cadeias de uma vida pobre e indiferente. A gente fica satisfeito porque vai à igreja todo domingo. A gente fica satisfeito porque dá dízimo. A gente fica satisfeito porque dá oferta, mas é muito mais do que isso. A sua vida não tem sentido até que ela esteja no altar. Até que a sua vida seja como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional. Até que você esteja adorando de verdade a Deus. Vir assentar aí. Se você não estiver desperto, se você não tiver tocado pelos recursos da sua salvação, e um deles é uma vida plena no Espírito, não tem sentido. Você precisa de crescer. Irmãos, o alvo é crescer. O alvo é ser tudo aquilo que Deus sonhou com a gente. Há pessoas que não gostam de dizer que Deus sonhou. Deus sonhou sim. Deus planejou para você. E é isso que Ele deseja. Esta grande salvação é para que você fique firme nela. É para que você se apegue às verdades que estão envolvidas nesta salvação, com todas as suas garras, com todas as suas forças. Você tem que ser um filho envolvido no reino do Pai. Você tem que gerar uma identidade com Cristo na sua vida pela vivência da palavra no dia a dia. Tem que viver a palavra. Salvo é para viver palavra, é para compartilhar palavra, é para testemunhar de palavra. É esta que é a vida do salvo, é esta que é a natureza do salvo. Esta grande salvação, e diz mais: se pois se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda a transgressão e desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Na negligência da salvação, você entra num beco sem saída. Quando você negligencia a sua salvação, você começa a negociar com o inferno. E isso é sério. Então, amados, esta questão é muito séria. Aí ele usa os anjos. Quando é que os anjos falaram? Em Deuteronômio 33 diz que os santos
na doação da lei, falaram. E eles, os intérpretes, dizem que esse é um conceito de anjos. Então os anjos estavam na doação da lei. Eles foram testemunhas da doação da lei. Eles, segundo o escritor de Hebreus, eles falaram na transmissão da lei. E se a palavra deles permaneceu firme, agora a coisa é muito mais séria, que a questão não está atrelada a anjos mais, mas aquele que se tornou o centro da revelação, aquele que é a palavra e que fala a palavra. A coisa tem a ver com ele. Agora a implicação é muito mais séria, muito mais profunda. E o escritor de Hebreus chega a dizer: não há escapatória para quem negligenciar o que nós temos hoje em termos de revelação. Como escaparemos nós se não atentarmos para esta salvação, para o que ela significa? Não podemos brincar. Se Deus julgou aqueles que foram desobedientes à palavra dos anjos, muito mais severo é o julgamento para aqueles que ignoram a salvação oferecida pelo Filho de Deus. Então devemos nos apegar a esta realidade, devemos levá-la a sério, devemos torná-la uma realidade na nossa vida. E ele diz: pois bem, esta salvação que agora eu estou falando para vocês, e ele está escrevendo para crentes hebreus, ele diz: bem, a salvação em Cristo, que é o Messias prometido, ela tem implicações eternas e inalienáveis. Ninguém pode brincar com essa questão. Portanto, salvação não é coisa de brincadeira, é coisa séria. E diz que esta salvação foi primeiramente e inicialmente anunciada por quem? Quem a anunciou pela vez primeira? Jesus, o Salvador, o Senhor. Foi o primeiro, foi aquele que começou a anunciar a palavra, a anunciar que o reino de Deus está aqui já, a anunciar salvação, a dizer a todos que ele era o Salvador, que ele era aquele que veio em nome do Pai para nos salvar. E depois o escritor diz assim: o Senhor mesmo anunciou esta grande salvação. E ele diz: a qual, tendo sido anunciado inicialmente por ele, foi-nos depois anunciada ou confirmada. Ela não foi, foi confirmada pelos que a ouviram. Agora ele está falando de quem? Das primeiras testemunhas da palavra. E quem foram as primeiras testemunhas? Os apóstolos. Aqueles que primeiro andaram com o Senhor. Eles que viram a palavra, que conviveram com o verbo, que conheceram o verbo, que tocaram no verbo, que foram tocados pelo verbo. Pois bem, eles também anunciaram esta salvação. E Pedro chega no anúncio que ele fazia da salvação, ele era tremendo. Veja o que ele diz em Atos, capítulo 4, verso 12. Vejam bem. Abram lá em Atos 4, 12, para vocês verem o que ele diz. Acharam? Vamos ler juntos, todos lendo esse verso. Vamos lá juntos? E em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens em que devamos ser salvos. E o que vocês vão dizer? Amém. Glória a Deus, aleluia. Isso é coisa, eu me lembro,
A pastora Valnice tinha entre as pastoras dela uma que era assim muito viva. E quando ela falava ou ouvia uma coisa grandiosa, ela tinha uma mania de dizer assim: oh, meu Deus glorioso, eu piso na cabeça do inimigo. Está vendo? Esta é uma grande palavra. Esta é uma palavra. Diz ele que em nenhuma outra salvação. Se você está pensando ser salvo por outros recursos, pare agora. Porque não há outro caminho, senão o caminho que passa pela cruz. Não há outro Salvador senão Jesus. Não há recursos salvatórios que coloque você dentro dos umbrais celestiais. Não há. Boas obras não servem para salvação. Vida reta e boa não gera salvação. Buda não dá nenhuma certeza. Shintoísmo não oferece nada. Confucionismo é confusão pura. Os ismos, tremendo, só Cristo, o único Salvador. E Pedro é categórico. Aquele pescador entendeu muito, tudo. Ele diz: e debaixo, cadê o versículo? Traga para cá. E ele diz: e debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens em que devamos ser salvos. Salvação então é só no nome de Jesus. Esse é o nome de poder. É o nome que o coloca no céu. É o nome que ele dá vitória sobre o pecado e vitória sobre o diabo. Esse é o nome de poder. Nome de Jesus. Então, irmãos, estas realidades divinas, estas realidades bíblicas têm que estar permanentemente presente em nossa vida, em nosso campo visual. Devemos sempre atentar para estas realidades e tê-las sempre presente em nossa mente, em nosso coração. Não devemos abrir mão delas. E diz mais: dando Deus testemunho, juntamente com eles por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuição do Espírito Santo segundo a sua vontade. Esta salvação veio acompanhada de sinais, maravilhas. Estes sinais foram vistos tanto no ministério de Jesus quanto no ministério apostólico. E através dos séculos, aqui ou ali ou lá ou acolá, também esses sinais estão presentes. Temos ouvido falar de ressurreição de mortos. Temos ouvido falar de curas maravilhosas. Temos ouvido falar de grandes coisas acontecendo na terra por intermediação do nome de Jesus, através de servos poderosos que ele tem tido na sua igreja. Mas esta é a verdade experimentada, porque o Espírito Santo está agindo. Este é outro recurso da salvação. A nossa salvação envolve presença permanente do Espírito Santo dentro de nós. Não só nos orientando, nos guiando, nos fazendo conhecer a verdade, nos revelando a verdade, mas é ministério do Espírito Santo nos consolar, nos revestir do poder, nos transformar em testemunhas verdadeiras de Cristo. E quando você é testemunha de verdade, você está cumprindo os princípios desta salvação. Mas agora, a minha pergunta é esta: como você tem vivido a sua vida em relação a esta salvação? Irmãos, precisamos ir mais profundo nisto.
Precisamos aplicar esses princípios a nós. Precisamos levar a sério. Há muita gente brincando com isto. As nossas igrejas têm se tornado, às vezes, agências de divertimento. Se há choro, é resultante ao apoio dado pela galera aos cancioneiros do gospel. Mas você não vê lágrimas correr mais porque o sujeito se descobre afundado no pecado. Você não vê lágrimas correndo por causa da pobreza de vida espiritual. Você não vê mais lágrimas correr porque a sua família não vai bem, porque os seus filhos não vai bem. A igreja está vivendo um momento em que nós não estamos importando com muita coisa, não. Estamos vivendo um tipo de vida que estamos satisfeitos em entrarmos sozinhos no céu. Eu não quero que ninguém ocupe o espaço lá. Eu quero ter amplitude para minha respiração celestial. Se eu levar muita gente para lá, eu vou ter problema com espaço. Eu posso morar no subúrbio dos céus. Tem gente pensando que céu tem subúrbio, ou que a casa do pai tem subúrbio, ou tem casinha ruim. Hein, Marquinhos? Não é isso. Salvação não é isto. Mas, irmãos, é um tempo de uma geração se despertar para levar a sério esta questão de salvação. Porque se nós entendêssemos o que significa o inferno, nós apressaríamos. Eu conheço um pastor que ele morreu lá no Belém do Pará. Ele foi fazer uma conferência lá e ele teve uma morte súbita. Ele morreu mesmo. Eles estavam orando numa casa muito grande lá, de um crente paraense. Havia muitas senhoras, havia tanta mulher lá que tinha 32. E esse homem era um pastor, eu conheci esse homem, eu ouvi pregação dele. Eu ouvi essa mensagem dele. Ele é um homem muito sério. Pastor João Marcos. Pastor João Marcos morreu. Ataque cardíaco, fulminante. Sabe o que aconteceu? Lá tinha uma médica. Ela examinou, disse: está morto. Quando ela disse: está morto, aquelas 32 irmãs, o grupo todo que estava lá, mas essas mulheres se separaram, 32, e começaram a orar: Senhor, nós não aceitamos a morte do teu servo, ele tem um grande ministério aqui na terra, nós precisamos dele, Senhor, devolve o teu servo, nós queremos a vida dele de volta, Senhor, não aceitamos a sua morte, nós somos tuas servas, tu prometeste nos ouvir, então nós estamos orando, devolve a vida do teu servo, apressa-te, Senhor, corre, Senhor, nós queremos a volta dele. E nisso, o seu espírito já tinha saído do corpo e rumado em direção aos céus. As experiências que ele teve neste rumo aos céus, eu não vou contar. Mas ele disse que depois de haver percorrido um longo túnel e subido um outro túnel, ele foi deparar. Ele saiu num lindo jardim, Rui. Lindo jardim. E quando ele olhou, um grande coral. Disse: gente, eu estou no lar. Aí ele disse que contemplou e veio um homem muito forte, muito belo, caminhando na direção dele. E quando se aproximou, ele viu que era Jesus. E Jesus disse para ele: você é bem-vindo, mas você não vai ficar aqui.
Ele disse, para lá, Senhor, eu não quero sair daqui. Ele disse, mas você não vai ficar aqui. Você tem que voltar. Ele disse, para lá, Senhor, eu vou ter que voltar? Não quero. Senhor, não faça isso comigo, eu estou tão bem aqui, Senhor. Ah, que glória, glória, aleluia, estou no meu lugar. Ele disse, não, você não vai ficar. Mas por que eu não posso ficar, Senhor? Vem cá. Aí Jesus chegou, lá havia um buraco. Ele disse, vem cá, olha aqui nesse buraco. Aí ele chegou e olhou. Você está vendo? Olha, Senhor, lá está meu corpo. E mais o que está vendo? Tem umas mulheres lá. E diz, é por causa dessas mulheres que você não vai ficar aqui. E disse, parem de... Elas estão orando para você voltar. E disse, eu não quero voltar, Senhor. Fala com elas para parar. Não posso. E tem mais uma coisa, elas estão exigindo a sua volta. E tem uma coisa, por minha palavra, eu vou ter que devolver você. Ele disse, Senhor, não faça isso comigo. Eu não quero voltar, já estou aqui, me deixa. Não, você vai voltar. Aí Jesus fez sinal e veio um outro homem mais forte ainda. Este era fortão, era um anjo, camarada todo paramentado, com uma espada atravessada, todo muito bem vestido, cinturão de ouro. E ele disse, você vai levá-lo de volta. Ele disse, Senhor, não faça isso. Vai, você vai voltar. E diz que aquele truculento anjo pegou com a manzorra dele assim na mão dele, e pegou e prendeu a mão dele num cinto. Aí Jesus disse, pode voltar. Pode ir. Aí diz que o anjo entrou com ele naquele buraco. Voaram. De repente eles penetraram numa região muito escura. E ele disse que quando penetrou naquela região, ele começou a ouvir gritos de dor, que era uma coisa impossível, choro, lágrima, ranger de dentes. E aí diz que de repente o anjo tirou a espada e pôs na frente deles dois assim, diz que abriu. Tudo foi iluminado. E ele viu uma coisa ruim. E ele diz que depois que ele viu aquilo, ele nunca mais esqueceu. Aquilo foi a visão que tenho acompanhado. Ali eles estavam sobre o inferno. E ele podia ouvir os clamores do inferno, o choro do inferno. Milhões chorando, lamentando, rangendo dentes. Ele disse, Senhor, o que é isso? Eram as câmaras do inferno. E ele disse, meu Senhor, nunca mais eu vou parar de pregar para a salvação. E esta será a minha vida. E ele foi ressuscitado. Não vou explicar isso agora. Mas, irmãos, se a gente, como filhos da salvação, entendesse o que significa ser perdido, nós estaríamos agindo mais no mundo hoje. Porque quem tem que espalhar salvação para o mundo somos nós. Você sabe? Estamos cumprindo uma obrigação no Líbano, mas e aqui? Semanalmente, há semanas que todos os dias, há pessoas que eu encontro que estão desesperadas. Essa semana eu encontrei com um homenzinho, muito frágil de trabalhar, tem uma família com 5 filhos,
E ele disse: pastor, eu estou vivendo, o senhor sabe o que eu sou no mundo? Eu sou lixo do mundo. O senhor sabe, ninguém me quer, ninguém me dá trabalho. O senhor sabe de como eu alimento a minha família? Catando papel, catando coisas para vender na rua. E sabe a pior? É que a gente que ainda me escorraça. Pastor, há 12 anos eu tenho procurado dia e noite por um emprego, eu não sou preguiçoso, eu trabalho, eu sou soldador oficial, mas ninguém me dá trabalho. Eu não conheci o senhor, essa é a primeira vez que eu venho aqui, que eu encontro o senhor, mas se o senhor não me ajudar hoje, os meus filhos, 5 filhos, e eu tenho um excepcional, ele vai dormir com fome. Porque eu não tenho 1 centavo para comprar o leite dele. E sabe quanto custa o leite dele? R$23. Lá em casa não tem nada. Porque hoje, feriado, eu não ganhei nada. Mas vocês sabem o que acontece? Quem é aquele homem? Lixo do mundo. Mas foi para ser lixo que Deus o criou? Não foi. Ele caiu nisso. Aí eu disse para ele, mas eu sei, eu falei o nome dele, eu sei o nome dele. Eu falei: meu filho, você caiu nesta porque você está caminhando sem Deus. Mas pastor, o que eu vou fazer? Ninguém me aceita. Aí virou ele: o senhor me aceita na sua igreja? Eu digo: pode vir. E aí eu saí com ele, fizemos algo para ele, para aquela noite. E disse: ô pastor, meus filhos vão comer hoje. Eu não faço muita questão, porque eu aprendi a ter fome. Mas aí, somos sal da terra, luz do mundo. O que nós estamos fazendo? Eu disse: Senhor, perdoa a minha negligência. Você sabe, Ernesto, eu não tenho que ajudar aquele homem porque ele é crente, não. Eu tenho que ajudá-lo porque ele é homem e tem fome e está na miséria. Mas se como filhos de Deus nós não entendermos que nós somos responsáveis pelo mundo, nós não vamos chegar a lugar nenhum. E a grande salvação implica isto. E eu pergunto a vocês: chega por agora? Amém? O que faremos nós, se não atentarmos para tão grande salvação? Não é brincadeira. Eu sei que ser minha ovelha não é muito fácil, não. Eu já disse para o Senhor para me pegar e pôr em outro lugar, ou me tirar da peleja. Eu já tenho 60 anos, acho que já é tempo, né, Clemildo, de sair da jogada. Mas enquanto eu estiver na jogada, eu vou ser um atalaia, e não vou lhe deixar dizer a verdade. Agora, se você quer, vamos nos unir. Vamos nos atrelar uns aos outros e vamos fazer a obra daquele que nos salvou até que ele venha. Mas ele já está à porta. Não podemos demorar. Não temos muito tempo. Você quer? Você quer viver na dimensão dos desafios da grande salvação? Quem quer viver assim? Então vamos ficar de pé?